Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos, nós damos as boas-vindas ao Carlos, às intérpretes para Libras, Ariane Rabelo e Andréa Beatriz, que vão estar conosco hoje, aos nossos convidados, Eduardo Moreno, trabalhador do Movimento Espírita em Ariquemes, Rondônia, e Elzita de Melo Quinta, trabalhadora da Federação Espírita de Goiás e da FEB, também aos agradecimentos aos nossos parceiros nesse pool de transmissão simultânea. Saudações fraternas a você que está acompanhando o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, a Cris, a Elzita, o Eduardo, a Andréia e a Ariane, as nossas intérpretes. Satisfação imensa, e hoje nós temos aqui umas datas bem interessantes, não é? Inclusive, nós temos aqui já 2 comentários a respeito, que queria destacar, do Adenilson Mariano, falando dos 165 anos do Livro dos Espíritos, e a Jeane Lima também lembrando. Então, olha lá, gente, é uma coincidência, não é? Nós temos o nosso estudo justamente nesse dia. Foi a 18 de abril de 1857 que Allan Kardec lançou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Hoje, o lançamento dessa obra basilar, então, do Espiritismo vai completar, ou está completando, 165 anos. Nós temos muitas razões para comemorar, não é, Cris? A segunda edição, ela saiu em 1860, com a obra totalmente refundida e ampliada, com 1019 perguntas. Fechado o microfone, Cris. E justamente querendo marcar, viu, Carlos e amigos, essa efeméride, a Federação Espírita Brasileira lançou hoje a série documental Espiritismo 165 anos, esclarecendo e consolando pelo canal da nossa querida FEB TV. Serão 5 episódios, sempre às 6 horas da tarde, a estreia foi hoje. E quem não pôde acompanhar esse programa de estreia pode recuperar o programa no site da FEB TV, e acompanhar a partir de agora os demais episódios, sempre às 6 horas da tarde. Muito bem, hoje nós vamos seguir com o estudo do capítulo 6 do Evangelho segundo, do Livro dos Espíritos, da vida espírita. O tema é Escolha das Provas. Vamos tratar das questões 265 a 273, e o assunto vai continuar na semana que vem, que ele é bastante extenso. E hoje, começando, meus amigos, as nossas ilações acerca do Livro dos Espíritos, eu já coloco a primeira questão para o Eduardo. Eduardo, havendo espíritos que, por provação, escolhem, por exemplo, o contato com o vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo simples desejo de viverem em um meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Boa noite, Cris. Boa noite, Carlos, Elzita, Andréia, e a todos os nossos ouvintes nas redes sociais, no canal da FEB TV. Antes de começar a responder a pergunta, gostaria apenas de mencionar sobre a data de hoje, né, que já foi comentado, aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, lembrando que não é livro dos espíritas, é livro dos espíritos. Ou seja, ele não é um livro que se restringe a quem é espírita. Ele é um livro que trata das leis da vida, das leis que regem a todos, até aqueles que eventualmente não se dizem
ateus ou não acreditam em vida após a morte, enfim. Ele rege a todos. E não só no planeta, em todo o universo. Então, é uma data muito importante e futuramente esse livro, com certeza, vai ser a luz que iluminará a todos, porque todos terão dele conhecimento dos seus princípios. Então, voltando à questão, Cris, a questão 265, que você colocou, há espíritos que por provação escolhem o contato do vício, né? E outros que buscam por simpatia, por desejo de vivenciar esses vícios. Exatamente. A maioria dos espíritos, nós que estamos ainda nessa fase evolutiva, ainda arraigados à matéria, infelizmente buscamos o contato do vício porque nós gostamos, sentimos prazer em estar em contato com os vícios. Quando o espírito ele vai galgando na sua jornada um maior discernimento, uma maior visão da vida, ele vai vendo, ele toma consciência da imortalidade, da transitoriedade da vida terrena, das consequências que tem as escolhas na sua vida. Então ele vai alterando esse entendimento. Ele vai deixando ou diminuindo o seu apego aos vícios, à matéria, e vai começando a transcender, buscando novos valores, buscando novas aspirações, novos propósitos de vida. É isso, por exemplo, que nos fala o Espírito Emmanuel na introdução do livro Vinha de Luz. Se nós pegarmos lá na introdução, o Espírito Emmanuel nos diz que no mundo há pessoas que se nutrem de tristeza, há pessoas que se nutrem de baixos valores, de prazer barato, de revolta. São as palavras que ele usa, de conflitos, né? Porém, ele diz assim, o discípulo de Jesus, aquele que já está entediado, ele usa esse termo entediado. Quer dizer, aquele que está cansado de sofrer, aquele que sente um vazio existencial, porque a vivência desses vícios, das paixões, nos traz um vazio existencial muito grande. A falta de sentido existencial, por conseguinte, uma monotonia, traz enfermidades como consequências, né? Distúrbios psicológicos, conflitos psicológicos, enfim. Então, o espírito ele vai começando a ter uma sensação, na verdade, de perda de tempo perdido, vamos dizer assim. E aí, ele fala na questão seguinte, que a prova vem por si só. Aqueles que escolhem viver, ter contato com o vício, porque gostam do vício, a prova vem por si só. É lógico, porque ele está agindo contrariamente às leis divinas, ao que estabelece a lei divina, que é fraternidade, amor ao próximo, a prática do bem, cumprimento dos seus deveres. Ele está agindo contra isso, é lógico que a prova vem para o despertar. E os espíritos, respondendo a Kardec, dizem assim, a sensação que ele tem dessas provas são de que elas são eternas, que elas são demasiadamente longas, que são eternidades, né? E Deus permite que assim seja, porque ele precisa ter noção, ele precisa ter convicção, na verdade, de que o mal realmente faz mal. E para que ele vá deixando esses vícios, vá deixando as suas paixões. Essa noção de perda de tempo, se nós pegarmos o livro Nosso Lar, de André Luiz, o primeiro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual, a primeira frase do livro, se você pegar o capítulo 1, a primeira frase do livro diz o seguinte, o André Luiz fala assim, que guardava, não exatamente com essas palavras, mais ou menos assim, que ele guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo, a sensação de espaço. É como se ele estivesse no vazio, perdido. Não sabia quantos dias, quantos meses, se era de dia, se era de noite. Não sabia onde estava, se ele ia para a esquerda, para a direita, se ficava parado. Perde essa noção. Tamanho o período de sofrimento que o espírito passa ali. E para finalizar a resposta, nós buscamos uma interação com a questão 125, dentro dessa ótica. Já foi estudado aqui no curso,
Mas voltamos lá na questão 125, que o Kardec faz a pergunta: se os espíritos que enveredam pela senda do mal, eles vão chegar no mesmo grau de evolução que os demais? E eles dizem sim, porém as eternidades lhes serão mais longas. Ou seja, eternidade, o Kardec explica depois, que é justamente essa sensação de perda de tempo, de noção de tempo, de espaço. E Deus deixa para que ele crie em si uma convicção firme de que o mal faz mal. Na próxima oportunidade, terá mais forças para resistir. Muito bom. Cris, antes da gente começar, Eduardo estava comentando que mesmo estando no interior, com essa situação da pandemia, ele está trabalhando agora pela internet na área de estudo da Federação Espírita do Estado, né, de Rondônia. Muito bom, ficamos muito felizes, né? A gente que trabalha na área de estudo, você é da comunicação, mas a Eusita também é da área de estudo, então isso é ótimo. E permitiu, né, a gente realmente ampliar o trabalho com essa situação. Aprendemos a usar a internet, não é? Com essa pandemia. Muito bom, estamos aprendendo. Olha, queria destacar também que a Selva Brasileiro comentou que, parabenizando a FEB, porque está no Mercado Livre, ela conseguiu comprar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Ela está no Uruguai, não é isso, Selva? E recebeu lá. Ainda também, hoje nós recebemos a notícia de uma companheira que recebeu os 3 volumes que já estão editados do Evangelho Rede Vivo, lá no Chile também. Então, graças a Deus, né, tá funcionando. Ela disse que a aduana é um pouco salgada lá, mas ela comprou do mesmo jeito porque ela quer estudar. Então, vamos agora, Eusita, para a questão 266. E a pergunta é bem curiosa, né? E a gente realmente fica assim, pensando, não parece natural que, já que o espírito escolhe, não é? Que ele escolha as provas que sejam menos dolorosas, que sejam mais fáceis? Boa noite, Carlos. Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Andréia. E boa noite a todos os amigos internautas que aqui estão conosco. Hoje é uma noite memorável. Por acaso, é o roteiro 50 dos 165 anos de O Livro dos Espíritos, que nós estamos tentando aprender, desvendar, compreender mais e mais. Então, é uma noite especial para todos nós. Imagina se há 165 anos atrás você estivesse lá em Paris, no lançamento de O Livro dos Espíritos. Era uma festa. Mas hoje também é uma festa, no plano físico e no plano espiritual, porque é uma obra de fôlego, de grande envergadura, e que realmente veio esclarecer e consolar ao espírito imortal. Então, que Jesus nos abençoe para que a gente possa entender sempre mais e mais esta obra tão valiosa. E com relação à questão, será que quando desencarnados no plano espiritual, nós iremos escolher provas menos dolorosas? Para início de conversa, muda a nossa percepção. E os espíritos iniciam a resposta a essa questão de Kardec, dando-nos assim um toque de sutileza para que a gente perceba bem o que é que acontece. Porque eles iniciam dizendo: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Por quê? Porque nós estamos na ilusão da matéria. Nós aqui muitas vezes esquecemos que somos espíritos imortais. Nós esquecemos a nossa verdadeira realidade. Porque quando o espírito se desliga da matéria, cessa toda a ilusão. Quer dizer, a percepção, o foco, a visão é outra. Ao perceber a realidade espiritual, o que é que o espírito vai trazer por objetivo nas suas escolhas? A sua melhoria. E na forma mais intensa, mais segura e, quem sabe, mais acelerada possível. Quando perdemos o véu da ilusão,
nós queremos o quê? Ganhar tempo, descontar o tempo perdido. E pode ser que o que nos mova à escolha de provas não é saber se ela é dolorosa, se ela é fácil ou se ela é difícil. O que é que nos acontece nesse momento? Com essa visão da realidade espiritual, com essa visão de futuro, com esse perceber do que fomos, do que estamos sendo e do que poderemos vir a ser, o que é que nós queremos? Nós queremos a prova, nós queremos o teste, que realmente fale que nós estamos conseguindo. Estamos conseguindo o quê? Vencer a nós mesmos. Então, este é o móvel da escolha do espírito no plano espiritual. Muda-se o seu modo de pensar, porque ele não vê simplesmente o aqui e o agora. Ele percebe o que aconteceu com ele ao longo da jornada evolutiva. Ele almeja por vencer a si mesmo e buscar as melhores formas de provar que a sua conquista interior realmente é alguma coisa a ser considerada com bastante maestria. Então, não é a intensidade da dor que move o espírito na escolha, e muito menos a facilidade na escalada evolutiva. É simplesmente a consciência de que é preciso fazer, de que é preciso vencer as dificuldades vencendo a si mesmo. Se o Eduardo quiser colaborar. Eduardo, tem alguma contribuição, Eduardo? Olha, analisando aquela nota de Kardec, aquele comentário que é uma nota até extensa, né? Ele fala um exemplo ali ele faz uma analogia muito interessante. Ele fala assim: o doente que vai tomar um remédio, ele não é muitas vezes melhor tomar um remédio um pouco mais forte, um pouco mais amargo, mas que traz um alívio mais rápido? Então é a mesma coisa na escolha das provas. Quando o espírito ele já tem essa condição, né? Ele, como nós, se fala assim, ó, você vai tomar uma injeção, mas daqui 2, 3 dias você está bem. Ou a gente pode ficar fazendo um tratamento de 6 meses, 1 ano. A gente vai falar, eu penso que a maioria vai dizer, não, me dá logo a injeção que eu quero melhorar, né? E assim é na escolha das provas. Se ele tem condição de passar, ele vai escolher com certeza uma prova um pouco mais contundente já para que ele alavanque a sua evolução. Uma coisa interessante também, só para complementar, que Kardec fala ali nessa nota, que é aquela questão do viajor, que quando está abaixo da montanha, ele não consegue ter a dimensão da sua jornada. E quando ele sobe no cume da montanha, ele consegue ver o que ele andou, consegue ver o que ele tem que andar e quais os obstáculos que ele tem que percorrer, ou tem que superar, no caso, né? E o espírito é assim, quando ele está na erraticidade, ele consegue ver melhor a sua condição, do que ele já andou, as reencarnações pelas quais passou, e pelo que ele tem que superar. Kardec menciona que ele próprio, em outro momento, ele menciona que quando ele vinha as vicissitudes, os desafios dele, do dia a dia, ele se colocava mentalmente acima dos homens. Não com qualquer pretensão, mas colocando assim que a vida espiritual estava muito acima do que esses pequenos dissabores momentâneos aqui. Muito bom. A gente vai aqui só pensar uma pergunta, só para a gente conseguir nivelar, né, toda essa instrução, todo esse conhecimento. O Carlos André Eusita coloca assim para a gente: desculpe se já foi explicado nesse estudo, mas eu gostaria de entender a diferença, um pouco melhor a diferença entre prova e expiação. Já que a gente está falando de prova, dá para criar aí o contraponto, Eusita, muito rapidamente, só para explicar esses conceitos. Perfeitamente. Expiar significa olhar para trás e refazer o destino. A expiação, você se encontra nela simplesmente por uma questão de ressarcir com você mesmo os seus débitos. A prova é um novo teste. É uma elevação de grau, em que você testa a você mesmo
as suas condições de estar cada vez melhor no entendimento das leis divinas. Na expiação, você paga a duplicata vencida. Na prova, você investe nos seus talentos e nas suas ações futuras. Maravilha, Elzita. Então, Eduardo, já que a gente entendeu a diferença entre provas e expiações, a próxima pergunta que queremos te colocar é a seguinte: pode o espírito, então, estando encarnado, proceder à escolha de suas provas? Olha só, Cris. Quando Kardec coloca essa questão, imagino que ele esteja pensando se há algum momento de interrupção, vamos dizer assim, do nosso livre-arbítrio, ou se ele é exercido a todo instante. Meio que ele está querendo dizer isso. Enquanto estamos encarnados, nós temos livre-arbítrio, podemos escolher novas provas, mais ou menos essa ideia é implícita. Então a gente pensa que sim, os espíritos respondem que sim. Por quê? Na verdade, a vida é uma existência só. A vida é uma só, apesar de existências carnais são inúmeras. Mas a vida do espírito é uma só. Ora está do lado de lá, ora estamos do lado de cá. E então, a todo momento, diuturnamente, nós podemos fazer incursões nos nossos destinos, modificá-los, aprimorá-los, aproveitar melhor alguma situação, reparar melhor algum erro. E isso pode se dar na condição de encarnado. Ele fala ali, por exemplo, que quando o espírito está encarnado, a sua visão é um pouco mais restrita, né? Ele, quando está livre da matéria, ele tem uma visão mais ampla, a sua percepção é melhor, né? Mas ele fala assim no finalzinho da questão: há sempre momentos que o espírito se torna independente da matéria. Então, durante o sono, por exemplo, nós podemos sim pedir uma intercessão em nosso favor, colocar alguma prova pelas quais a gente acha que pode já nesta vida fazer algo melhor. Vamos tentar explicar melhor. Por exemplo, o espírito comete algum erro nessa encarnação ao qual ele arrepende. Algum crime, algum erro, alguma coisa que realmente o prejudique. Não é necessário que o espírito aguarde desencarnar, passar um processo de perturbação, um processo de expiação no mundo espiritual, um processo de convivência com as trevas, com o umbral, que seja, uma nova reencarnação para que ele possa, então, traçar as suas provas. Não é preciso. Ele pode começar desde agora. Quando nós buscamos, por exemplo, na obra Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, quando trata, por exemplo, do aborto criminoso, ele fala que todos os dias nós podemos renovar os nossos destinos. Ele fala lá que aquela mulher que hoje abandonou os filhos à própria sorte, ou contraiu dívida no aborto provocado, por exemplo, pode se dedicar aos filhos de outras mães. E lembrando, entre aspas, um parênteses, né? Que o aborto não é só responsabilidade da mulher. O homem, que também a colocou nessa situação, tem a sua responsabilidade. Isso será estudado no tópico próprio aí mais para frente. E vou contar uma história que eu assisti num documentário, resumidamente, chama-se One Child Nation. Se eu não me engano, ele passa na Amazon, mas eu não tenho certeza da plataforma. Tem uns 2 ou 3 anos que eu assisti esse documentário. Fala sobre a questão do filho único na China. O governo recrutava determinadas pessoas, médicos, enfermeiros, para fazer abortos compulsoriamente nas mulheres. Esterilização, abortos. Enfim, tem uma senhora, o nome dela é Waru Yan. No documentário, ela já está com 84 anos. O que acontece? Ela foi uma dessas pessoas que praticou vários abortos. Tinha essa incumbência do governo, né? Era um agente de planejamento familiar, vamos dizer assim, do governo chinês na época. E o que acontece? Ela fala que fez em torno de 50 a 60 mil procedimentos, abortos e esterilizações. E ela sentiu um arrependimento muito grande por ter praticado isso.
Então ela vai procurar uma espiritualização e conversa com um monge já de mais de 100 anos de idade. E o monge diz para ela assim, para que ela, sem cobrar, ou cobrar o mínimo possível, ajudasse casais que são inférteis, que têm dificuldade de ter filhos, em terem filhos, terem sucesso na gestação. E ele fala assim, ele faz uma analogia interessante até. Cada criança que ela ajudasse a nascer, cobriria o pecado, vamos dizer, de 100 crianças que ela ajudou a assassinar. Então ela fala que mudou de vida. E aí no documentário conta, então, essa situação dela, com 84 anos, fez um monte de procedimentos, ajudou várias famílias. E cada família que tinha um filho que tinha sucesso, tinha uma flâmula, lá um costume deles, uma flâmula com o nome da criança e tal. Então ela abre 2, 3 cômodos da casa, tá de cima a baixo de flâmulas. Tamanha quantidade de crianças que ela ajudou a nascer. Então, veja, nessa própria encarnação, ela já provou estar se tornando uma pessoa melhor. Então, não é necessário aguardar para a próxima. A gente pode mudar todos os dias. Todos os dias nós podemos mudar os nossos destinos. Eduardo, tem uma pergunta aqui que diz que muita gente deseja as grandezas e as riquezas. Será que essas pessoas desejam isso como expiação ou como prova? Olha, o que os espíritos respondem é que não, né? Indubitavelmente não, eles falam, não é isso? Quando nós estamos encarnados, nós sofremos muita influência da matéria. Nós, enquanto espíritos, temos um pensamento. Nós, enquanto matéria, a matéria, ele fala assim na resposta, né? A matéria deseja a grandeza para gozá-la, né? Então, a matéria influencia no espírito. A matéria exige que a gente... Então, a gente pode mudar de propósito momentaneamente. A gente pode querer, eu poderia ganhar na loteria, eu queria ter um cargo melhor, eu queria ser mais belo ou mais bela, passando por cirurgias, de repente, plásticas. Todos instrumentos de poder. Tudo instrumento para nós termos ascensão sobre os outros. Seja pelo dinheiro, seja pela beleza, seja pelo poder. Então, o espírito, ele busca, às vezes, isso para fluir o gozo dessa matéria. Porém, ele encarará as vicissitudes que essa riqueza e essa grandeza vai trazer. A matéria clama por isso, e o espírito tem que enfrentar as adversidades naturais decorrentes do orgulho, da avareza, do ciúme, do egoísmo, que será decorrente dessa situação em que ele se colocou. Por exemplo, quando nós voltamos lá na questão 261, que foi estudada a semana passada, né, também da escolha das provas, lá diz o seguinte, que o espírito pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Pode acontecer uma mudança de planejamento, às vezes. E aí, conforme o seu caráter, ele pode sucumbir ou não. Ele pode ser avaro ou pródigo, ele pode ser egoísta ou generoso, e assim por diante. Muito bom, Eduardo. A próxima questão eu vou colocar para a Eusita, mas só para recuperar uma informação sua. A Isabela Araújo Oliveira está perguntando como é que é mesmo o nome do título da Amazon. One Child, como é que é, Eduardo? É One Child Nation. É a nação da criança, do filho único, nação do filho único, em inglês. Alguma coisa. Em inglês não é meu forte, tá aqui, mas é alguma coisa assim. É isso mesmo. Bom, Eusita, então vamos continuar aqui nos debruçando sobre a questão das provas, né? Até que chegue o espírito ao estado de pureza, né? Tem ele que passar constantemente por provas? Olha, dizem os espíritos que sim, mas que essas provas não são como nós entendemos, porque habitualmente nós só consideramos provas as tribulações materiais. Mas se nós vamos entender, conforme a gente explicou na diferenciação entre prova e expiação, a prova como um investimento nas suas conquistas, então elas vão acontecer, já não por sofrimento.
O espírito já não tem que sofrer provas, mas ele continua sujeito a deveres. Deveres que lhe trazem satisfação e que auxiliam o aperfeiçoamento próprio e também auxiliam os outros a se aperfeiçoarem. É assim que nós percebemos espíritos beneméritos que aceitam ou assumem tarefas pela redenção da humanidade, pela reconstituição de um núcleo familiar, pelo envolvimento trazendo a paz nos pequenos e nos grandes grupos. Espíritos que se dedicam a trilhar o caminho exatamente nos estepes das bem-aventuranças, sendo pacificadores, sendo misericordiosos, buscando trazer a convivência perfeita, muitas vezes se imolando pelo trabalho e pelo rendimento da verdade. Por exemplo, vamos lembrar um pequeno exemplo de Jan Hus, na Tchecoslováquia, que todo mundo conhece como uma reencarnação de Allan Kardec, em que ele se imola pela verdade. Ele se imola, se deixa levar à fogueira, exatamente porque entendia a preciosidade do entendimento das realidades e das verdades espirituais. Então, existem espíritos que se dedicam a esse trabalho de construção da humanidade com o próprio sacrifício, mas não veem nisso um sofrimento. Se sentem honrados e agradecidos por terem a tarefa de passar por alguma prova, por alguma exigência, por algum compromisso que auxilie aos outros e, consequentemente, esse auxílio volta para si. Muito bom, Elzita. Francisco Caparrosas, 8:10, ele comentou: sou um iniciante nos estudos da doutrina espírita, mas tenho por mim que o livro dos espíritos é atemporal. Por favor, se eu estiver equivocado, peço que me corrijam. De forma nenhuma, não precisa de correção nenhuma, ao contrário, nós vamos concordar, não é, com o Francisco Caparrós. O livro dos espíritos é atemporal, assim como o Evangelho do Cristo é atemporal, não é? Assim, o Carlos, ouso dizer, assim como toda a obra da codificação. Isso, exatamente. Que veio restaurar o cristianismo na Terra através da lógica, da razão, que são pilotadas pelo coração. A gente vê a perfeita associação das asas do amor e da sabedoria na organização da codificação espírita. Por isso é que é uma obra dos espíritos, como muito bem lembrou o Eduardo no início. E não só para os espíritas, mas para toda a humanidade, sem nenhuma cor religiosa. Porque nos traz a moral do Cristo, nos traz os ensinamentos que despertam todos os corações em qualquer época do seu estágio evolutivo. Basta que a gente esteja no ponto certo. Muito bom. Agora para o Eduardo, 269 do Livro dos Espíritos. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que ele escolheu? Então, Carlos, quando se fala em eficiência, a gente imagina o seguinte, que Kardec quis perguntar, ele pode ter calculado mal, ele pode ter buscado um resultado através de uma prova e ter chegado a outro resultado, né? Se ele chega no resultado que ele queria, ela foi eficiente. Se ele chega no resultado diverso, ele escolheu mal, né? Então ele dá um exemplo, ele se enganou, né? Ele dá o exemplo ali, por exemplo, ele pode escolher uma prova que esteja acima das suas forças e sucumbir. Ele pode escolher uma outra baseada na ociosidade, baseada na inutilidade, né? E não vai chegar a lugar nenhum. Então, o espírito, na verdade, ele vai gradualmente melhorando a sua percepção quando se trata das leis da vida. Então, ele vai aprendendo devagarinho o que ele pode fazer, o que ele tem condições, o que ele não consegue.
E, às vezes, essa percepção, ele tem uma falsa percepção, uma falsa observação dessas leis. Então, ele começa a achar vantagem, por exemplo, eu quero uma reencarnação que eu não tenho que me esforçar muito, eu quero ficar mais tranquilo, eu quero meio que tirar férias ali no plano físico, sem precisar passar muitos problemas. E, às vezes, Deus permite essa reencarnação, vamos dizer assim, meio sombra e água fresca, vamos dizer assim. Ele vai. Porque tudo é experiência. Deus permite. Quando ele volta para o mundo espiritual, ele percebe que não foi proveitoso aquilo. Percebe que nada ganhou, como os espíritos respondem ali, e pede outra prova para recuperar o tempo perdido. Aquela sensação que nós falamos lá atrás, né, de tempo perdido, na primeira questão. É uma sensação horrível para o espírito, porque às vezes ele vê ali entidades amigas que ele conviveu, familiares que souberam aproveitar melhor a passagem pela Terra e vão para locais mais felizes, né? E ele não pode. Aí ele pensa, se eu tivesse perdoado aquela pessoa, se eu tivesse trabalhado melhor, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, eu poderia ficar lá também naquela região feliz. Então, rapidamente, ele tendo essa nova percepção mais assertiva com as leis da vida, ele vai pedir, então, uma nova chance para recuperar justamente esse tempo perdido. Por exemplo, nós vemos na obra Missionários da Luz, quando fala ali preparação de experiências, que vão falar algumas situações de espíritos que vão reencarnar, tem uma entidade lá, por exemplo, que vai nascer, e ela é advertida. Ela tem uma missão importante, já é uma entidade que já tem condições de fazer um trabalho melhor aqui na Terra, com Jesus, e ela, então, é advertida pelos irmãos instrutores lá, os irmãos construtores de corpos, vamos dizer assim, que ela teria pedido um corpo muito belo, estaria vindo com um corpo muito belo. Então, ela aceita essa advertência e chega para o instrutor e fala, olha, eu quero uma modificação aqui nas minhas glândulas, assim, assado, na tireoide, etc. Eu não preciso de um corpo de Vênus, a expressão que ela usa. E eu tenho que fugir de tudo que possa ser distração na minha passagem pela vida. Então, denota já uma escolha mais difícil de se enganar. Quando o espírito ele é mais consciente, mais difícil de se enganar. Ele vai ficando. Eduardo, só para criar ponte aí com a sua resposta, elucidar logo uma dúvida da Cristina Malta, às 8h26. Ela pergunta assim, na escolha das provas não teríamos ido além das nossas condições, além das nossas competências, visto que tanto nos livros como no nosso lar ou na obra de Joana de Ângeles, temos notícias que repetimos há séculos os mesmos erros. Então, ao invés de optar pela vida sombra e água fresca, acontece também da gente fazer um erro de cálculo? Com certeza, Cris, acontece. E isso também é uma experiência do espírito. Deus permite, porque nós, calculando mal, vamos aprendendo a calcular melhor. E às vezes nós, repetindo erros, nós vamos fixando no nosso inconsciente aquela falha. Então, a vida, como ensina Joana de Ângeles, ela é uma espiral. Só que ela é cíclica. Para você subir um degrau, você tem que reviver aquela prova. E aí, quando você é aprovado, você sobe de degrau. Só que o nosso inconsciente, quanto mais a gente vai errando, mais forte fica marcado isso no espírito. Então, chega naquele momento crucial da reencarnação, a consciência vai dizer mais ou menos assim, lá o inconsciente, vai abandonar de novo a sua família? Vai cometer o crime novamente? Vai prejudicar, vai tomar o bem dos outros? Vai pegar o dinheiro público novamente? São perguntas que ressoam dentro da alma. E mesmo que ela fale 2, 3, 4 vezes, a cada experiência mal sucedida, isso vai se fortificando dentro do espírito. Então, nunca, na verdade, é perdido, porque tudo é experiência e é aquisição. Maravilha. Eusita, próxima para você, minha amiga. Se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir, por exemplo, uma carreira
de preferência a outra? Linda essa questão, né? É uma prova conclusiva da reencarnação, porque facilidades, talentos, nada mais são do que vencer as provas escolhidas e progressos efetuados em existências anteriores. Então, o somatório das nossas conquistas, o somatório das provas bem aproveitadas, significam para nós os talentos e as facilidades que temos. Os grandes gênios, pessoas que têm facilidade para mexer com qualquer coisa, não é simplesmente uma benesse de Deus. É claro que a bondade de Deus nos acompanha sempre, mas significa o talento que nós estamos desenvolvendo e estamos com ele construindo o nosso progresso, através das facilidades que nós apresentamos em qualquer setor da cultura humana, porque é somatório de experiência. Então, a minha facilidade, o meu talento para esse ou aquele setor, nada mais é do que a exposição das conquistas que tenho feito através das vidas sucessivas. Muito bem, Elzita. Ainda aqui já 271, mas Kardec faz uma pergunta bastante curiosa aqui também. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, ele considera que o espírito examina, né, para se programar. Como pensa o espírito conseguir avançar nascendo, por exemplo, entre canibais? Pois é, e os espíritos nos esclarecem de que entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou seja, ainda exercitando a inferioridade de acordo com essas tribos. Por que isso? Semelhante atrai semelhante. Se um espírito, mesmo que venha para auxiliar de alguma forma ele ainda traz vinculações naquele nível da experiência desses seres que estão ainda em um processo de inferioridade. E isso pode ser o quê? Pode ser espíritos que venham até de outros planetas, como o próprio Kardec explica na sua nota. Por quê? Porque, na verdade, essas ambientações existem para que nós tenhamos a máxima condição de conseguir o progresso de que precisamos. Mas nós não temos, assim, uma condição em que espíritos extremamente evoluídos venham fazer a revolução ou venham, de alguma forma, trazer um progresso para aqueles que ainda estão muito inferiores. Por quê? Porque o progresso se faz passo a passo. A natureza não dá saltos. Aí nós podemos questionar, mas e quando o governador espiritual veio para a Terra trazendo ele mesmo todas as lições que seus prepostos já haviam trazidos a mandado seu? Poderíamos fazer uma certa analogia em termos, porque nós não devemos esquecer que quando o nosso governador espiritual, Jesus, vem ele mesmo consolidar os ensinos dele para a humanidade, essa humanidade já estava em um despertar de sua moralidade, de seu senso moral. Então, tudo acontece no tempo certo e de acordo com as leis. Ninguém toma uma fortaleza de assalto. Ninguém exige de ninguém nada além das suas próprias circunstâncias e condições de seguir em frente. Maravilha, Elzita. Tudo a seu tempo, né, minha amiga? Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. E agora é tempo do Eduardo responder mais uma. Eduardo, vamos lá. Ainda tangenciando os canibais. Poderá dar-se que espíritos
vindo de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode acontecer, Cris. O que nós devemos entender é que a espiritualidade, sob o comando de Deus, muitas vezes faz a imersão de espíritos mais atrasados em ambiente um pouco mais evoluídos. Talvez servindo de provas para aqueles lá mais civilizados e de aprendizado para esse aqui mais atrasado. É comum fazer essas incursões, porque são as trocas de experiência. Apenas uma curiosidade, o canibalismo, eu dei uma pesquisada durante a semana, já é uma prática mais rara nos dias de hoje, né? Era mais dos povos primitivos, da antiguidade, dos astecas e tudo mais. Mas, atualmente, encontrei 2 lugares que ainda existe a prática de tribos canibais, que é em Papua Nova Guiné, que fica na Oceania, e também em uma comunidade na Índia, que fica na Ásia. Ainda há a prática de canibalismo nesses locais. É interessante quando ele fala aí que vai ter imersão num meio mais civilizado, contato com povos mais civilizados, porque se nós lembrarmos lá no Evangelho, quando Jesus fala que é necessário que haja escândalo no mundo, não são os espíritos nobres que vão vir aqui para fazer, entre aspas, a justiça divina, ser instrumento da justiça divina, em atitudes de violência, atitudes mais inferiores, de ferocidade. Não vão ser os espíritos evoluídos, vão ser justamente os atrasados. Então, Jesus menciona que ai daquele que foi instrumento do escândalo. Não que o espírito tenha obrigação de fazer o mal, ou tenha um compromisso de fazer o mal. É que pela sua própria natureza atrasada, pela sua própria natureza de selvageria, ele vai acabar cometendo algum ato que gere escândalo naquele meio onde ele se encontra. E aí os espíritos falam que, depois desse período de imersão numa sociedade um pouco mais civilizada, eles vão voltar para o meio dos canibais, por exemplo, né? Que ele fala na resposta. E sempre ele ganha alguma coisa. Ninguém passa numa reencarnação sem levar nada consigo. O espírito sempre evolui em alguma coisa, por menor que seja. Então, aproveita-se aquele meio que necessitava de um aprendizado, de repente exercer a tolerância com aquele espírito mais atrasado, ou mesmo ele sendo instrumento de provas ou expiações naquele meio, e esse que está atrasado aprende também com aqueles alguma coisa de bom. Sempre a sabedoria divina sempre aproveita essas experiências para produzir frutos. Muito bom. Muito Carlos, bom. antes que você faça a próxima questão, eu tenho certeza que eu vou te fazer uma provocação e tenho certeza que você vai gostar de comentar. A gente está comemorando hoje a efeméride do Livro dos Espíritos, 165 anos, e quando nós lemos a obra, sempre é oportuno não dissociarmos, né, a obra do seu tempo. Então, Kardec, quando ele faz esse processo de dialética com os espíritos, ele vai nos colocar questões atinentes àquela sociedade parisiense, àquela cultura do século XIX, porque muitos correm, né, nesse equívoco de lerem a obra baseando-se pelos conceitos atuais, e, na verdade, apesar da obra ser atemporal, sofreu uma influência do seu tempo. Não é isso, Carlos? Isso acontece, né? É muito difícil a pessoa, o indivíduo, viver e conseguir não se deixar influenciar pelo seu tempo. Isso aconteceu com Lutero, isso aconteceu com Napoleão, não é? Inclusive espíritos missionários. Mas há uma vantagem em Kardec. Kardec, ele realmente, como ele tratou de maneira clara da vida futura, que era do que Jesus tratava, e ele tinha consciência de que estava trabalhando na terceira revelação, então a obra ela é atemporal, apesar de tratar
Quando ele fala do duelo, por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele vai dizendo, vai se acabando isso, e vai chegar um momento que não vai existir mais. Então a obra, ela acaba, não é, cumprindo o seu papel de atemporalidade, porque remete normalmente para o futuro. Então, quando a gente lê, lógico que nós temos que considerar, foi escrito em 1857, tinha, né, toda aquela situação da época. No entanto, se nós abstrairmos e buscarmos, nós vamos ver como é atual, depois de 165 anos, como é atual, não é, a colocação que os espíritos fazem pelas provocações das respostas, não é? Bem, aí, Eusita, eu, inclusive, no início disse que esse assunto continuaria, me perdoe, mas eu trabalhei um outro roteiro hoje e eu confundi, não é, os assuntos. É um outro roteiro que eu trabalhei, que na verdade é o 260, que é a continuação do 259. Né? A gente já tem 10 roteiros aí adiantados pela frente, eu fiz uma confusãozinha. Esse assunto termina hoje com a pergunta que a gente faz para aqui, para a Eusita, e depois vamos atender as que estão no chat, né, das pessoas aqui. É a 273, Eusita. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? E aí, aqui tem uma pergunta que a gente já poderia colocar, não é? Mas se ele evoluiu, pode voltar regredindo? Tem uma pergunta da Laécia Zangirolami. Então, dá para unir as duas coisas, Eusita? Para vocês. Mas quando os espíritos respondem para Kardec, eles não dizem nem que sim e nem que não. Vocês perceberam? A resposta começa assim: ponto e vírgula. O que significa isso? Pode ser, não é? Ponto e vírgula. Depende do gênero de expiação. E daí prossegue explicando que um senhor que tenha tido grande crueldade com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo, sofrer maus tratos. Aí vai a pergunta que foi feita: será que ele está retrocedendo? E um que, em certa época, exerceu o mando, abusou do poder, pode, em nova experiência, ter que ser obediente àqueles que se curvaram à sua vontade. E isso pode ser-lhe uma expiação. Vamos pegar um exemplo claro. Quem não conhece ainda, por favor, consulte Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando nós temos, assim, uma narrativa cinematográfica de Humberto de Campos, em que Ismael, a convite de Jesus, chega às zonas dos mais profundos sentimentos e estabelece ali a sua bandeira de luz, Deus, Cristo e caridade, chamando aqueles espíritos que exerceram tudo isso. Foram escravocratas, foram cruzados, foram senhores feudais, pessoas extremamente poderosas, mas que não souberam exercer a tarefa que lhes foi confiada. Então, a misericórdia os chama para um processo de expiação em que eles iriam renascer em uma situação difícil, iriam ser depois, com o correr do tempo, escravizados e trazidos para uma terra nascente, recentemente colonizada, para, com o seu conhecimento, na condição de escravos, na condição de sofredores, trazer energia, trazer condições para o progresso. Então, é assim que age a misericórdia. Não há retrocesso. O que pode acontecer é uma situação de dificuldade material maior ou menor, para que o espírito vença a si mesmo. Mas aquilo que o espírito adquiriu, isso é incontestavelmente apanágio seu e ninguém tira. Como diria na gíria, né? Ninguém tasca. Por quê? Porque o que nós conseguimos construir, nós temos ali a nos direcionar, impulsionando-nos para frente e para o alto. Mas aquilo em que nós pecamos, quer dizer, tropeçamos com os próprios pés, saímos da lei de amor, não exercitamos
a pacificação, não exercitamos a misericórdia com os nossos semelhantes, nós somos convidados a rever o nosso caminho, voltar sobre os próprios passos e sermos colocados naquela mesma condição que nós não soubemos auxiliar e nem honrar, para que a gente aprenda, com as próprias quedas, o valor de conquistar um espaço na escala da nossa fieira evolutiva. Agora, outra coisa também acontece, é que um bom espírito pode querer reencarnar no seio de raças, de civilizações, em uma posição em que eles possam influenciar e fazê-las progredir. Então, aí, nesse caso, não é prova, não é expiação, é uma tarefa-missão. Não sei se respondi à pergunta, mas não existe retrocesso. A gente pode marcar passo. Já viu quando o carro atola, não sai do lugar? Fica ali, a gente pode. Mas aí, se você não tem um recurso que impulsione a sua tração, você vai precisar de ajuda para você sair daquele atoleiro. Atolar, a gente atola, mas perder a condição, jamais. Muito bem. Cris, antes de você fazer a primeira do chat, nós vamos pedir agora aos nossos convidados para responderem brevemente. Tem muitas perguntas e nós temos pouquíssimo tempo. Então, se nós pudermos fazer uma resposta assim, né, fechando, fica ótimo. Cris, por favor, então vamos ao chat. A gente vai para o nosso pinga-fogo de hoje. Então, Eduardo, até porque você comentou essa questão lá na sua primeira participação, quando fala assim, contato com o vício, né, naquela primeira questão que colocamos aqui, o André Luiz Polemini, às 8h18, ele colocou essa questão. Nós podemos deduzir que ninguém, ao reencarnar, reencarna com a questão da determinação do vício? Exatamente, ninguém encarna com essa determinação do vício. Pelo contrário, nós reencarnamos para superarmos os nossos vícios, vencermos os nossos vícios. Mesmo que a pessoa nasça com uma predisposição, eventualmente genética da família, não tem nada a ver. O espírito ele tem que sobrepujar as suas tendências, das suas paixões, dos seus vícios. Nascemos para superar. Ótimo. E aqui, agora, Elzita, já que, né, o Eduardo até tocou, que às vezes é uma predisposição genética, não é para o álcool, por exemplo, mas aqui, olha, são uma escolha do espírito as doenças hereditárias incuráveis? Em caso positivo, os familiares diretos também participaram dessa escolha? Olha só, o projeto reencarnatório responde às nossas demandas. Então, quando a gente vem geneticamente com alguma predisposição, de repente foi o que nós fizemos que precisa ser expurgado, precisa ser limpo. Então, qual que é a forma natural? Uma predisposição genética. Às vezes, eu nem escolho, mas eu me submeto a esse processo. Por quê? Eu procurei com as próprias mãos. Então, é aquela história da veste nupcial, que tem que ser limpa. E Isaías tem uma fala muito interessante, em que ele fala assim: lavai-vos, purificai-vos, e os vossos pecados, que eram escarlate, tornar-se-ão mais puro como a pura lã. O que significa isso? Esses pecados na cor de escarlate, ou seja, essas sujidades do corpo espiritual, elas ficam em volta de nós, até que no momento certo, e isso é bem interessante a gente prestar atenção, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Quando temos a condição, aí então surge, reponta em nós a enfermidade, o problema, naturalmente, porque chegou a hora de lavar a roupa suja. E esse expurgo é a oportunidade de redenção. É a oportunidade de redenção. Atestado da providência e da bondade divina. Exatamente. Só mais uma coisinha rapidinho. Esse expurgo, se nós entrarmos na lei, na sintonia da lei de amor, se nós nos dedicarmos ao trabalho, aí vem aquela
sugestão de Pedro, do amor que cobre a multidão de pecados, o que vai acontecer? Nós teremos facilitações. O que poderia ser, por exemplo, estar para nós em um momento de perder um braço, a gente vai perder um dedo mínimo. Por quê? Porque a chamada remuneração espiritual, que Emmanuel comenta isso muito bem, que quando vem a lei e diz que é o momento de nós pagarmos, intercede a misericórdia para que isso espere um pouco mais. Aí vem as provas mínimas. Olha que coisa mais linda. Elzita, você comentou sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ano que vem, aliás, faz a sua efeméride também, 85 anos de lançamento, né? Nós precisamos marcar essa data. E a Jeane Lima faz um comentário aqui, pergunta, dizendo o seguinte: reencarnar numa família espírita foi uma escolha? Podemos escolher reencarnar no Brasil e ser espírita novamente? E ela confessa: peço a Jesus todas as noites nas minhas preces para que isso aconteça. Então, podemos, né? Se tivermos méritos, acontece. Deus nos ajude. É isso mesmo. Carlos, faz a próxima, por gentileza. Isso. Aqui agora para o Eduardo, não é? A Iraci Aparecida, às 8h33. Boa noite. Quando um bebê ou criança sofre nas mãos da própria mãe, tipo quase ocorre uma desencarnação, será uma expiação ou já vem como uma prova? Quando nós estamos numa família, é porque aquela família, em princípio, é necessário para a nossa evolução. Nós escolhemos a família de acordo com... Aliás, Deus nos permite renascer numa família de acordo com as nossas necessidades. Às vezes não temos a família que é ideal para nós, do ponto de vista do nosso ângulo, mas do ponto de vista divino, é a melhor para a nossa evolução. Todavia, quando o espírito renasce numa família que ele sofre essas violências, primeiro, a mãe não nasceu para fazer a violência. O seu próprio estado de imperfeição é que a conduz a esse ato. E a criança, que eventualmente possa ter algum drama do passado relacionado a essa mãe, está no seu processo expiatório. De maneira nenhuma, a violência se justifica, muito menos com uma criança. Nós temos que entender que quando a gente fala dos processos de provas e expiações, a gente não pode olhar pessoa a pessoa, porque a lei é harmônica, ela envolve também os familiares. Os familiares são trabalhados nessa harmonia, são espíritos envolvidos nesse processo. Então não é só o bebê isolado, não é só a mãe isolada, é o conjunto. E o conjunto foi feito para evoluir harmonicamente. Então é um processo que, na verdade, é um processo de fracasso nessa reencarnação, pelo que se desenha na pergunta. Processo de perda de tempo, a que nós nos referimos ali atrás. Muito bom. Eduardo, pela adiantada da hora, eu vou escolher uma questão aqui curiosa, da Dedanina Fontes, vou pedir para a Elzita responder. Eu vou complementar a pergunta, tá? Só porque eu quero sublinhar um conceito. Ela diz o seguinte: há muitas pessoas com muitas provas e expiações, mas também há as que não têm tantas provas e expiações, e ela quer saber o porquê, o motivo. Será porque são mais evoluídas? O que é isso? E aí eu te perguntaria, Elzita, será que é isso mesmo ou são pessoas que se resignam diante das provas e não fazem muito alarde? As duas coisas, Cris. Porque a obediência e a resignação tornam tudo mais fácil. Quando nós não entramos no processo de rebeldia e entramos na aceitação dos problemas que surgem para nós conseguimos superá-los com mais, não digo com facilidade, mas com mais galhardia. E aí as pessoas nem veem a gente reclamar. Até aquela história do jogo do contente, né, da Poliana, lá da Eleanor Porter, que vale muito. Em tudo, nós acharmos um motivo para encontrarmos uma saída que nos facilite a caminhada. Isso é importante. E como a gente viu no decorrer
das explanações, existem aqueles espíritos que não têm tantas expiações e nem tantas provas, porque já superaram e estão naquele momento em que podem auxiliar mais. Conseguiram acertar mais e errar menos. Então, estão mais tranquilos. As duas coisas. Muito bem. Aqui tem uma da Leninha Franca, que eu mesmo vou responder rapidamente, às 8h55. Ou seja, não há retrocesso moral? É isso? Corretíssimo. Não há. Uma vez adquirido, não é a experiência, o desenvolvimento moral não se perde mais. Tá bem? Se o espírito comete enganos, é porque não tinha adquirido ainda. Poderia até parecer, não é? Porque há espíritos que ficam, às vezes, 40 anos na encarnação, 45 anos, 50 anos e não cometem o engano. De repente, a gente, mas será que ele retrocedeu? Não há retrocesso. Não é? Ele chegou o momento da prova e ele falhou. Não é? E Carlos, a gente pode até brincar dizendo o seguinte, que a aquisição de moralidade é visto permanente no nosso passaporte da jornada evolutiva. Abre todas as portas, todas as alfândegas, todas as fronteiras, e vamos que vamos. Muito bem. Carlos, Sim, só colocar dentro do que você falou. Exatamente isso daí, eu ia destacar esse ponto. Às vezes o espírito não manifesta a sua imperfeição por falta de instrumento. Porque, isso, por exemplo, eu, Eduardo, aqui, pobrezinho, sem condição financeira, é só uma coisa. Me bota aí com dinheiro e com poder. De repente eu vou me revelar. Mas não é que eu retrocedi, é porque nessa encarnação eu não tinha como. É isso aí. Muito bem. Agora o Ricardo Mendes, às 8h36, referente à questão 269. Não tem ninguém que auxilie no plano espiritual as escolhas ou planejamento? Ele pergunta. Eduardo. Tem sim, Ricardo, tem, e é o que normalmente ocorre. Porque o espírito, na verdade, na nossa faixa evolutiva, necessitamos muito dessa influência na nossa escolha. Nós não temos condição de determinar o que é melhor para nós. Porque normalmente o que nós achamos que é melhor para nós, na verdade, é estarmos com poder, é estarmos belos, é estarmos com dinheiro, é estarmos numa condição de usufruir dos bens materiais da vida. E na essência, na filosofia divina, o melhor para nós é evoluir e não desfrutar dos bens materiais. Perfeito. Eusita, da Cristina Malta de Andrade, 8h50. Como ter ideia se estamos correspondendo adequadamente às nossas escolhas, visto que aqui na Terra existem muitas possibilidades de falhar? Olha só, a dica para vistoriar esse processo, Santo Agostinho nos deu lá na questão 909A. Então, analise, observe a sua sensação de paz interior. Você está de bem com você mesmo? Há alguma coisa que te incomoda? Então, mergulhe, analise, porque nós temos conosco as respostas. Nós temos plenas condições de sabermos se estamos indo como devemos ir ou se estamos tropeçando ainda. Muito bem. Agora eu vou juntar as duas últimas perguntas. Antes eu vou comentar, tem vários comentários muito interessantes lá na área de texto, né? De pessoas que parecem ter estudado o assunto, estão fazendo comentários com bastante propriedade. A gente agradece muito essa contribuição, viu, gente? Agora, a Rita Mendes, às 8h41, diz assim, o espírito às vezes pede uma prova para viver sozinho, para que nada atrapalhe o seu objetivo de evoluir, fazendo a sua transcendência espiritual? E aí a outra é de Alexandre Araújo, que está relacionada às 8h53. As provas e expiações são mais comuns no âmbito das famílias ou é de forma geral? Aí poderia comentar, Eduardo, se a Eusita quiser fazer um breve comentário para fechar. Tudo bem, vamos lá, Carlos. Carlos, é o seguinte, primeiro, sozinho ninguém evolui, tá? Se a gente tem como objetivo evoluir, a lei de sociedade é uma lei divina, vai ser estudada aqui no Livro dos Espíritos, mais lá na frente, quando estudarmos as leis morais. Nós nascemos para viver em sociedade. Não há como nós adquirirmos bagagem meritória, bagagem de virtudes, sem relacionarmos com o nosso próximo. Por exemplo, como você vai treinar o perdão se ninguém te magoa?
Como você vai treinar a paciência se ninguém fica ali te incomodando? A tolerância e por aí afora. Como você vai treinar a tolerância se você não convive com ninguém que pensa diferente de você? E a questão... Qual foi a outra questão, Carlos? Perdão? Agora eu... Se normalmente a questão da expiação, a prova é na família, né? Ou acontece de maneira geral? De maneira geral, mas com muito mais intensidade na família. Porque é na família que está a nossa programação mais ajustada, vamos dizer assim. Nossa programação principal. Isso. Se não fosse principal, a gente não nascia com essas pessoas, nasceria com outras. Só duas pontuações rápidas. Dizem que os grandes mestres exigiram que aqueles que estavam lá nos altos do Himalaia, em profunda meditação e recolhimento, que eles descessem para a planície para ajudar os seus irmãos em humanidade. E Madre Teresa de Calcutá, chegando ao Carmelo e vendo ali as freiras simplesmente no recolhimento, disse: filhas, vamos fazer alguma coisa útil. Vamos escolher pessoas que estão passando por necessidade e vamos escrever consolando-as, esclarecendo-as. Então, a lei de sociedade está realmente permeando a ordenação desses espíritos mais evoluídos. É um grande egoísmo nosso a gente achar que sozinho a gente faz alguma coisa. Uma andorinha só não faz verão, né? Então, nós temos que nos unir e nos construir de uma forma coletiva. Em relação a essa questão das provas, lembrando bem o que Eduardo falou, tem um dito espiritual que diz o seguinte: se você está a ponto de odiar alguém, lembre-se que a reencarnação vem aí. Então, nós seremos reunidos nos nossos núcleos familiares, não para que a gente se digladie, mas para que a gente aprenda a harmonizar as diferenças. Exatamente. Aí, de repente, estamos em provas ou expiação, em função do nosso mau gênio. Muito bom. Apareceu uma última aqui, Cris, bem rapidinho antes de você fechar, do Alexandre Peixoto, às 21h10. Como saber se estou vivendo minha missão de vida através da espiritualidade? Eu vou dizer, gente, consulta a própria consciência. Como é que você se sente? Não é? Como é que a gente sabe? Eu estou me sentindo bem com o que eu estou fazendo, não é? Não tenho nada a reparar. É o que Santo Agostinho recomenda lá na questão 919, que a gente vai estudar ainda, não é? Pergunte-se durante o dia se o que você fez não magoou ninguém, se você aproveitou as oportunidades de fazer o bem que teve. Então, se você se sente bem consigo mesmo, em paz de consciência, com certeza está cumprindo a tarefa. Agora, ninguém sente paz de consciência na acomodação, gente. Se a pessoa sente paz de consciência da acomodação, ela está muito habituada à preguiça. E, naturalmente, isso não é uma coisa boa. Muito bom, Carlos. Olha, hoje, como é a efeméride do Livro dos Espíritos, 165 anos, estamos em processo de aprendizado e de aula. Vamos deixar aqui um dever de casa, então, compromisso assumido entre nós. Todo mundo hoje, como recomenda Santo Agostinho, vamos passar em revista, antes de adormecermos, os nossos atos, os nossos pensamentos, para chancelarmos, né, com magnitude os ensinamentos da noite de hoje, em gratidão a Kardec e ao mundo espiritual. Meus amigos, foi muito bom estar com vocês, Elzita, Eduardo, Carlos, nossas amigas da Tradução em Libras, e na próxima semana, certamente estaremos juntos aqui, estudando mais Livro dos Espíritos. No próximo estudo, nós vamos seguir o capítulo 6 da Vida Espírita, com o tema As Relações no Além-Túmulo, das perguntas 274 a 281. Traga, estude, traga os seus comentários e dúvidas. Estaremos certamente aqui aguardando por vocês. Uma ótima noite a todos e até breve. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar.
colaborando tanto quanto possível para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.